Legal, pessoal. Então agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante, bem interessante, que é a parte de unidades de medidas. Eu vou pegar até e vou salvar isso aqui por ser uma coisa assim importante. Eu vou dar um nome aqui de unidades de medidas, certo? Ok. Beleza? Então eu salvei aqui com o nome de unidades de medidas. Isso daqui. Ok, beleza. Vou entrar aqui. Só vou trocar aqui então ensinando unidades de medidas. Certo? Beleza, então aqui é o seguinte, pessoal, olha só que interessante aqui. Eu vou pegar então aqui, vou colocar então aqui a minha unidade de medida, certo? E vou apagar até esse conteúdo aqui. Vou apagar esse conteúdo aqui. Veja que eu vou fazer isso aqui usando os próprios recursos do Dreamweaver mesmo, que é para facilitar a minha vida aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Então aqui vou botar a descrição. Tá? E aqui eu vou botar um exemplo. Muito bem, veja pessoal que até o momento a gente só trabalhou com unidade de medida. A unidade. Opa, deixa eu dar um controle aqui. Eu só trabalhei aqui com unidade de medida pixel. Só que agora a gente vai trabalhar com outras unidades de medidas também, tá ok? Deixa eu só vou apagar isso daqui para que eu possa então estar iniciando essa parte de unidades de medidas. Deixa eu apagar aqui também. Beleza, essa tabela aqui eu não vou precisar, tá? Então essa aqui a gente pode estar eliminando toda ela, certo? Selecionei aqui e apaguei ela. E aqui, pessoal, veja que eu estou usando aqui, estou usando os recursos do Dreamweaver, né? Veja que, claro que eu poderia vir aqui tudo no código, mas se já está tranquilo para vocês, né? Veja que a gente poderia ter feito tudo por aqui, mas eu já estou usando aqui uns recursos do próprio Dreamweaver. Fica mais prático aqui de você visualizar. Veja que eu vou dar um delete. Então pode vir aqui e estar selecionando, colando, né? Isso aqui fica muito fácil aqui essa implantação aqui, dar enter, criar novas, etc e tal, né? Vem aqui e etc. Você pode vir aqui, diminuir o tamanho, enfim, é isso que tem situações aí que vale a pena você estar usando. Claro, você pode vir aqui, por exemplo, quero duplicar aqui essa linha aqui. Então vem aqui, dá um Ctrl C aqui, certo? E vem aqui e duplica ela sem problema nenhum. Vem aqui, Ctrl V, aqui, vamos duplicar ela, certo? Vejam que então já tenho essa linha a mais, certo? Vamos vir aqui, vamos aproveitar já que estamos nesse embalo aqui e vamos duplicar ele aqui algumas vezes. Pronto. Ok. Ok, vejo que já dupliquei ele aqui. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu quero ensinar para vocês algumas unidades de medida. Então, a gente viu a primeira unidade de medida aqui, certo? Que foi a unidade de medida pixel, certo? Que foi o nosso px. Ok. Então, vamos colocar uma descrição aqui para essa nossa unidade de medida. O que vem a ser o px? Então, indica o valor em pixels. Indica o valor em pixels. Então, como você já viu aqui em vários exemplos, você colocou lá em 10 pixels, certo? Veja então que aqui no nosso CSS, aqui nós temos aqui, ó, o espaço 10 pixels, o fonte 14 pixels. Até o momento a gente só usou essa unidade de medida em pixels, mas tem várias outras unidades de medidas, certo? Por exemplo, em vez de você fazer em pixel, eu poderia fazer ela, por exemplo, em centímetros, certo? Deixa eu ver aqui. Onde é que eu tô? Poderia fazer em centímetros, certo? Então aqui o que seria? Indica o valor em centímetros. Em centímetros. Tá? Um exemplo seria, por exemplo, 8 centímetros. Ok? Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste para esse ensinando aqui unidades de medida mesmo, certo? Que eu vou vir aqui. E eu vejo que eu poderia estar aumentando aqui. Como é que eu faria então? Aqui seria o meu fonte size, por exemplo. E aqui então eu vou botar aqui em 8 centímetros. Em vez de colocar em pixels, que é o que a gente vinha fazendo. Veja, olha só como ficou grande isso aqui. Ó. Olha só como ficou grande isso aqui, pessoal. Olha só. Ficou um absurdo, né?
Claro, ficou muito exagerado. Ok, vamos lá, vamos voltar. Ficou muito grande, vamos botar aqui em 2 centímetros. Ok, vamos lá para a unidade de medida. Vejam que aqui ó, ainda ficou meio grandão, mas ok, já aprenderam. Vamos botar 1 centímetro. Olha como é que ficou aqui ó. 1 centímetro ficou dessa forma aqui, com 1 centímetro. Até eu vou tirar esse espaçamento aqui nesse momento, tá? Vou tirar esse espaçamento daqui para ficar, vocês estarem visualizando só realmente aqui ó, tá aqui 1 centímetro, fica dessa maneira. Vou botar aqui então 2 centímetros, ficou então desta maneira. Então é mais uma unidade de medida, certo? E nós temos também o milímetro, então indica o valor em milímetros, indica o valor em milímetros, tá? Um exemplo então seria aqui, em vez de a gente fez o que aqui foi o 2 centímetros, a gente poderia em vez de 2 centímetros colocar, por exemplo, 20 milímetros, que seria a mesma coisa, né? Certo? Então se viesse aqui, veja como é que tá aqui, tá nesse tamanho aqui. Se vier aqui colocar então, em vez de 2 centímetros, colocar 20 milímetros, vamos ver aqui, veja que na verdade o resultado aqui foi o mesmo, né? Porque 2 centímetros é a mesma coisa que 20 milímetros. Tá? Então veja só até onde tu consegue estar trabalhando. Vamos botar aqui 5 milímetros. Olha aqui ó, como é que ficou, certo? Pequenote. E assim nós temos outros. Vamos ver aqui mais algumas. Por exemplo, nós temos em porcentagem, tá? Então indica o valor em porcentagem. Em porcentagem. Vamos botar aqui, por exemplo, vamos botar aqui 100%. Certo? Vamos vir aqui. Se tu viesse aqui, então, vamos botar aqui 100%. 100%. Voltando aqui. Aqui, ó. 100% na verdade é o valor, então, normal aqui. Vamos botar aqui 200%. Certo? 200%. Ele ficou, então, aqui o dobro do seu tamanho. Ok? Legal, né? Bom, o que mais que nós temos que a gente poderia fazer em polegadas, pessoal? Tem o IN aqui que seria em polegadas. Então, indica o valor em polegadas. Então, por exemplo, eu quero fazer em 2 polegadas. Simplesmente eu colocaria, por exemplo, 2 IN, que seria polegadas. Vamos fazer um teste? Então, aqui, vamos botar aqui 2 IN. Vai ficar grande, né? Porque 2 polegadas. Olha aqui ó, como que ficou. Ficou um absurdo, né? Mas ficou então em polegadas. Vamos mudar aqui, em vez de 2 polegadas, vamos botar aqui 0.4 polegadas. E vamos ver como é que ficou. 0.4 aqui, ó, ficou já razoavelmente. Ah, vamos botar 1. Vocês vão ver que ainda vai ficar bem grande, né? 1 polegada. Aqui, ó, ficou grandão aqui. Mas é mais uma unidade de medida aí que vocês têm a possibilidade de estar utilizando. Certo? Eu vou botar como exemplo aqui 0.4 IN de polegadas. Ok? Bom, nós temos outras unidades de medidas. Por exemplo, nós temos unidades em pontos. Vamos colocar aqui então PT, que seria em pontos. Então, indica em pontos. Na verdade, o que acontece aqui, pessoal? Um ponto equivale a 1,72 IN polegadas. Tá? Então, um ponto equivale a 1,72 polegadas. Então, por exemplo, se você colocar, por exemplo, aqui, ó, vamos botar aqui, sei lá, 3 pontos. Vamos ver como é que ficaria com 3 pontos. Aí tem que fazer o cálculozinho. Vamos botar aqui 3 pontos. Vamos ver como é que fica com 3 pontos. Olha lá, vejo que ele ficou quase que invisível lá em cima. Por quê? Porque ficou então, ficou no caso aqui 3,72 polegadas. Certo? Vamos aumentar isso aqui, vamos botar em vez de 3 pontos, vamos botar aqui 30 pontos. Certo? Veja, opa, 30 pontos já ficou quase a metade de 1 polegada. Certo? Então na próxima videoaula a gente vai dar continuidade. Um abraço e tchau.